E o São Paulo, hein? Mais líder do que nunca. Venceu com facilidade o Atlético Mineiro no Morumbi e abriu 7 pontos de vantagem no Brasileirão. De novo. Quando os dois melhores times do campeonato se encontram, vale o respeito. Vale até falar sozinho no intervalo. Ou correr sozinho, debaixo de chuva depois do fim da partida. Mas o que vale mesmo é a vibração. Essas são algumas reações que ajudam a contar o clima do São Paulo na partida de ontem. Em condições normais, no confronto entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, as arquibancadas do Morumbi estariam lotadas, mesmo debaixo de chuva, e principalmente essa aqui, a do anel superior do estádio. Apesar da ausência de torcedores num jogo tão importante, lá no campo, o São Paulo jogou como se milhares de pessoas estivessem aqui apoiando o time. Todos sob o comando dos já tradicionais gritos de Fernando Diniz na beira do gramado. É Boleda! Empurra o Juan logo! Não é pra ficar sobrando aí! Nem parece a mesma pessoa que na entrevista coletiva sorri tranquilamente quando está diante de uma pergunta mais encrespada. Essas perguntas elas são muito fáceis de serem feitas, mas é muito difícil de ser respondidas. E foi com essa tranquilidade que ele escalou o volante Tietê no lugar do atacante Luciano. Só que foi difícil entender em qual posição o Tietê jogou exatamente. É difícil marcar o Tietê porque ele tá numa... Ninguém sabe realmente a posição que ele está em campo, o adversário. Né? Porque ele marca a pressão na saída de bola como se fosse um centroavante. Mas aí ele volta pro meio para jogar. O próprio Tietê nos ajudou a entender quando recebeu o troféu de melhor do jogo. Por isso que os atacantes ganham isso daqui, né? Hoje eu joguei de atacante um pouco ali mais adiantado. O Atlético, ele ocupa muito dentro do campo, com muitos jogadores. Então acho que a gente tinha que ter um jogador para esse jogo que conseguisse flutuar muito no meio das linhas do Atlético, que conseguisse adiantar a marcação. Tietê jogou com liberdade e aos 24 minutos do primeiro tempo pegou a bola livre no meio de campo como queria o treinador. Enquanto isso, Igor Gomes disparou pedindo passe. Ao receber a bola do companheiro, ele não precisou de muito para abrir o caminho da vitória do São Paulo. O Igor Gomes! Para complicar ainda mais a situação do Atlético, o Alan foi expulso depois desta falta em Daniel Alves. E aí vieram os golpes finais. Com Gabriel Sara, depois do cruzamento de Vitor Bueno. Já perto do final da partida, Toró fez o terceiro depois de uma jogada individual. Toró limpou, bateu! O São Paulo faz 3-0. O São Paulo venceu o vice-líder que gastou milhões em contratações com gols de 3 jogadores das categorias de base e abriu 7 pontos na liderança novamente. Tem o melhor ataque e a melhor defesa, é o time que mais ganhou e o que menos perdeu. Se pudesse estar nessas arquibancadas, o torcedor do São Paulo faria como o Luciano, em casa depois do primeiro gol. Aqui é tricolor, isso vai tomando, O apagar das luzes de um estádio enorme e vazio tem mais cara de fim de espetáculo. Deixa eu mostrar para vocês então como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro com mais essa vitória do São Paulo. A gente falava que era uma espécie de final antecipada, não é mesmo? Olha lá, 7 pontos à frente. São Paulo 53 pontos, Atlético Mineiro 46. Flamengo ainda mais distante com 45, Palmeiras tem 41 pontos fechando G4, seguido de Inter e Grêmio, os dois com 41 também. Primeira página ainda tem Fluminense, que perdeu ontem, a gente vai mostrar para vocês já já. Santos, Atlético Goianiense, que foi quem venceu o Fluminense, subiu 3 posições, e Corinthians. Segunda página, Ceará, Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, Sport Bahia. Os 4 últimos são Vasco, Coritiba, Goiás e Botafogo. Vamos lá então falar com meu amigo André Lofredo. Quero saber quais foram as impressões dele dessa vitória do São Paulo diante do Atlético Mineiro. A gente falou muito ao longo da semana sobre esse confronto, quanto ele seria decisivo, né, assim, pro decorrer do campeonato, e venceu o São Paulo de Fernando Diniz, um Fernando Diniz que surpreendeu na escalação, na sua opinião, Lofredo?
Boa tarde, Janaína. Surpreendeu. O Fernando Diniz surpreendeu e o Sampaoli também surpreendeu, porque o Sampaoli sempre surpreende na escalação, algumas vezes positivamente, outras vezes, como ontem, negativamente. E o Diniz não. O Diniz fez uma escolha bastante inteligente para o jogo, para um jogo em que, ainda que ele jogasse em casa, se terminasse empatado, a obrigação era muito mais do Atlético do que do São Paulo. O Atlético que tinha que tirar a diferença do São Paulo. Então ele colocou um jogador que, desde os tempos que ele dirigia esse jogador no Audax, ele é multitarefa, sabe fazer a lateral direita, sabe fazer o meio campo, sabe jogar como um atacante, se posicionou em todas as partes do campo, enquanto o Atlético entrou com 3 zagueiros para marcar um São Paulo com um atacante, ou seja, abriu mão de pelo menos um jogador ali no meio campo ou no ataque para criar uma dificuldade para o adversário. Então, um erro de avaliação do Sampaoli, um acerto do Fernando Diniz e um resultado que mostrou um São Paulo muito superior taticamente e tecnicamente contra um Atlético que começa a cair de produção na reta final do campeonato. Não dá para cravar o São Paulo campeão ainda. Acho que o São Paulo se encaminha para o título. Mas a gente tem que olhar o Atlético um pouquinho, mas o Flamengo. Na classificação que você deu ali, dá para ver o Flamengo com 2 partidas a menos que o São Paulo e 7 pontos, e ainda há o confronto direto, que é na última rodada. Sim. Então não vamos descartar ainda o Flamengo, né? O Flamengo tá na briga por esse título. É o principal, nesse momento, adversário do São Paulo na briga por esse título. Eu destaquei o Flamengo 8 pontos atrás do São Paulo, mas tem isso. Obrigada, até o Lofredo, por destacar que são 2 jogos a menos. A gente tem uma ilustração aí dos próximos jogos, então, de São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos lá. O São Paulo pega o Fluminense na próxima rodada, depois Bragantino e Santos. Já o Atlético Mineiro tem pela frente Coritiba, Santos e Bragantino. E o Flamengo, que ainda não jogou pela 26ª, tem Bahia, Fortaleza, Fluminense e Ceará. Lofredo. O jogo do Flamengo, um dos devidos é esse contra o Bahia, né? Porque São Paulo e Atlético já jogaram por essa rodada, e o outro é contra o Grêmio. É um jogo bastante difícil. Nessa sequência, você vê o Flamengo numa condição boa. Tirando o clássico, ele vai enfrentar equipes que estão ali de 10º para baixo, enquanto o São Paulo e Atlético tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas ele tem que vencer os jogos, né, que ele está atrás do São Paulo, e você entrar em campo com essa necessidade, às vezes gera um peso muito grande numa equipe que ainda não está estabilizada, como é o caso da do Flamengo.